Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 20 de junho de 2025. Recebemos uma mensagem hoje com um nome humano, porém é do arcanjo Metatron, que assinou aqui em um determinado momento como Enoque. Ele conta uma parte da história dele. Vamos ouvir. Ao coletivo, este momento para vocês é de suma importância. Não só estejam conectados, como também estejam em perfeito alinhamento com a fonte criadora. O temor que vocês carregam em seus subconscientes é do oculto e não da culpa. O poder oculto do inconsciente, quando eu estive encarnado na Terra, eu o percebi, eu senti. Eu vivi com retidão, apesar da minha família não poder dizer o mesmo. Eu sentia no fundo do meu coração que eu era diferente, pois fui escolhido pelo Criador e fui levado aos céus em vida, em corpo. Dois anjos desceram dos céus e me disseram para avisar aos meus filhos que eu me ausentaria, e assim foi. Fui levado aos céus em arrebatamento. Vi com os meus olhos humanos, falei com a minha boca humana, senti com meu coração humano o temor e presenciei as maravilhas dos céus. Mas me perguntava o que eu tinha de especial. Um homem simples para ir aos céus ao lado de dois anjos, pois o Criador havia me chamado. Parênteses da Márcia. Pessoal, existe o livro de Enoque. É um apócrifo. Depois nós vamos falar um pouquinho disso, porque ele mesmo menciona, mas existe isso, é um relato, tá bom? Mas ele está contando do jeito mais humano, pelo que eu compreendi na hora que estava recebendo a mensagem muito forte. Vamos continuar. Mas, perdão, corta. Quando os anjos começaram a me mostrar os céus e a me explicar, pude compreender que é uma divina ordem em tudo: as quatro estações do ano, o período lunar, a distância entre os planetas, a criação, as miríades celestes, dos milhares de anjos e arcanjos que eu vi, os tronos, as potestades, os querubins, serafins, as hierarquias celestes, determinados e criados pelo Criador, os seus auxiliares diretos e os seus demais auxiliares humanos da Terra em ascensão. Pude compreender que há uma justiça divina, que há uma organização divina e que as leis divinas se encontram transmitidas e que não cabe ao ser humano mudá-las, pois não tem este poder divino. Pude ver, sentir, ouvir, compreender com o tempo. O Criador me concedeu os livros com todas as leis da criação, as fórmulas do tempo, dos períodos lunares, do sol, os portões, os ventos, os céus, tudo que compõe o planeta Terra, que em sua criação, o Cristo planetário, que já existia naquela época, que é Yeshua, desceu dos céus junto com os seus auxiliares de Yeshua, que vieram antes, durante e depois. Agora temos, além dos auxiliares, os voluntários. Vi labaredas de fogo de cores, tamanhos imensos, porém a cada passo dado,
o Criador me concedia a expansão, pois no cérebro humano não cabia nada disso. Eu sou Enoque, filho de Caim, neto de Adão, pai de Matusalém e vários outros filhos e filhas, bisavô de Noé, da época do dilúvio. Alguns de vocês também estavam presentes nas famílias primordiais históricas. Não eram famílias exclusivas, eram históricas. Isso não os classifica nem como bons, nem como maus. Parênteses da Márcia. Quando eu recebi esta parte, né, da mensagem, eu senti assim, que ele queria, o que ele queria dizer, né, assim, ó, não existia só Adão e Eva, tinham várias famílias, mas ali o que foi escrito, né, nos livros sagrados, foi do pecado original simbólico, né? Então, Adão e Eva foi o primeiro casal simbólico, mas existiam outras famílias. E de Adão, então teve Caim e Abel, Caim matou Abel, Enoque nasce de Caim, e aí vai, né? Então, assim, essas primeiras famílias históricas primordiais não eram assim, é porque eram os melhores. Não, tanto que teve. O que teve, né? O que que aconteceu lá, todo mundo já sabe, mas é algo simbólico, porque aqui ficou muito claro que não era uma única família, tá bom? Para mim ficou claro, enquanto ele estava me transmitindo, porque eu via como se tivesse, assim, um povoado pequeno, mas era um povoado. E aí ele continua falando assim, ó. Eu sou o filho que se rebelou. Eu parti para o monte para meditar e falar diretamente com o Criador. Recebia as instruções dentro de mim e seguia. Deixei vida confortável e abastada para seguir os ordenamentos do Criador. A retidão é algo que alguns carregam durante esses milênios em todas as suas vidas. O Criador me deu 70 nomes. Metatron é um deles. Me concedeu os livros, os cadernos e as penas, canetas, para eu escrever, sentar ao lado do Criador e escrever as ordens divinas, para fazer cumprir, através dos seus auxiliares. Parênteses da Márcia. É, pelo que eu estudei, o Enoque, ele foi para o céu, ficou um mês lá, voltou, contou o que aconteceu lá, o que ele viu, o que aconteceu, e depois ele foi arrebatado de vez. E está lá até hoje, né? Nesse primeiro mês que ele ficou, da primeira vez que ele subiu, o Criador deu a ordem para um dos anjos ali, tragam todos os livros da criação do planeta Terra, dos mundos. E Enoque, então, sentou e ficou os 30 dias escrevendo. Ele escreveu vários livros, vários livros. Depois eu confirmo esse número, mas se não me engano, foram 360 livros ou 36, acho que 36 livros. É, ele estudou os livrões lá e foi escrevendo os seus próprios livros, né? Então, tem muito conhecimento aqui. Vamos continuar a ler. O estudo que vocês podem fazer trará a verdade que os libertará. A interpretação é que não pode ser de forma extrema, pois há muita simbologia. Existe a vinda do próprio Cristo à Terra, que mudou a frequência deste orbe planetário há 2000 anos atrás, pois o Cristo trouxe a lei do amor em substituição
a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, fez, é pecado, vai pagar com a vida, vai jogar pedra. Aquela lei foi totalmente substituída pela lei do amor, né? Então, lei do perdão. Vamos continuar lendo. Ele desceu, Cristo, desceu do céu à terra. O Criador também já desceu à terra. A mãe do Cristo também já desceu à terra. Vários estão na terra. Vários santos e anjos desceram e vivem no meio de vocês, em abnegada retidão moral, em manifestação amorosa, apesar da condição humana. Emanam e vivenciam a própria regeneração. Parênteses da Márcia. Até então, até o próprio arcanjo Metatron, Enoque, porque ele estava com uma frequência mais Enoque, né, mais humana, apesar que ele é um arcanjo. Tanto que eu estou conseguindo hoje articular um pouco melhor, porque a outra mensagem que eu trouxe do arcanjo Metatron, ele entrou ali, na frequência da mensagem, né? Então ficou até uma coisa bastante forte ali. É, mas até ele falar que existe mesmo, gente, santos, anjos encarnados, como humanos, estão sem asa, estão aí na condição humana, mas estão aqui para nos ajudar, para nos orientar, para nos, não é guiar, mas nos hum, emanar essa luz para que a gente não desista. Porque se for só da condição humana, acho que dava para desistir, né? Mas não desiste não, hein, pessoal? Desiste não. Vou continuar lendo aqui. Temos visto um estudo e um avanço deste canal, né? Nas escrituras, inclusive os apócrifos, viu? Falei? Que não são consideradas, os apócrifos não são considerados pela Igreja Católica Romana, mas o Criador orienta os seus auxiliares e nós orientamos este canal. Uau, gratidão. A pedido do próprio Yeshua, que é Jesus, este é um canal ecumênico, sem viés religioso nem político. Por isso, são utilizados termos universalistas para que todo o povo compreenda a mensagem. O conteúdo que é mais importante do que a conversão, que não é o objetivo, o rumo que o planeta Terra segue é determinado pelo plano divino e não pelos seres humanos, pois no estalar de dedos, as ordens celestes e divinas mudam totalmente o cenário caótico ou impõem o caos, como já aconteceu aqui no dilúvio. O próprio Yeshua está solicitando o abrandamento das penas a vocês. Por isso, a retidão, a obediência ao divino, às suas leis morais, que deve ser observada com rigor. Parênteses da Márcia. Aqui entra uma observação bem minha, Márcia. A palavra que é empenhada vale mais do que um papel. Quando você empenha a sua palavra, você cumpra. Muitas pessoas empenham as suas palavras, a palavra, e chega na hora, por exemplo, você combina alguma coisa, chega na hora da pessoa cumprir a parte dela, ela diz assim, ó, aquela frase, mas não está por escrito. Isso já aconteceu comigo e eu fiquei profundamente decepcionada e rompi relações pessoais, comerciais, é, eu quis distância.
porque enquanto, né, assim, enquanto houve a doação de um lado para o outro, aceitou mesmo sem papel. E o que foi dito não foi cumprido. E não foi só uma vez só que aconteceu isso comigo. Então, eu percebo que Arcanjo Metatron, que eu sempre senti que eu tinha muita conexão com ele, sempre senti. Ele entrou agora com uma frequência tão alta, assim, neste meu canal, né? Não é no canal do YouTube, mas assim, em mim, que eu tô firme, sabe, gente? Eu tô firme. Então, não tô nem com medo de falar as coisas. Claro que, né? E não é indireta. É, quando você empenha, tem a retidão moral de cumprir e não difame os outros. Hum? Vamos continuar aqui. As pequenas falhas humanas podem e devem ser trazidas para sua análise e corrigidas enquanto estão a caminho com os demais. A proteção energética que vocês solicitam ao Arcanjo Miguel é fundamental neste momento. E vocês podem também solicitar esta proteção a mim, Arcanjo Metatron. Mas mantenham a retidão para que o céu te proteja. Gratidão, Enoque, Arcanjo Metatron e os seus 70 nomes, que eu não sei todos. Gratidão, pessoal. É, a retidão é algo que, assim, eu, eu percebo isso em mim, tá bom? Desde muito pequeno. É, quando eu me formei em direito, e passei pela primeira prova, entre aspas, né, que quiseram me subornar. Eu tinha que subornar o homem lá da Polícia Federal. O meu patrão me obrigou a subornar e eu disse não, eu não vim aqui para fazer isso. E pedi demissão. E saí depois da profissão, porque tudo precisava pagar propina daqui, propina dali, vantagem daqui, vantagem dali. Eu falei, não, mas eu não fiz direito para isso. Eu fiz direito por causa da justiça. E aí eu entendi que neste mundo a justiça dos homens não funciona, é falha. Mas eu fiquei tão feliz quando eu descobri que a justiça é divina, que a justiça é divina, não é humana. E aí, agora eu entrego tudo lá para o céu, né, para o departamento da justiça e sigo o meu caminho, né? Então, eu saí mesmo de todos os enroscos que me faziam torcer o nariz, porque a falta de retidão ética, retidão moral, retidão espiritual, retidão como ser humano, me dava assim. Realmente, eu queria sair de perto e sair, né? Tanto que eu estou aqui com vocês. Estou aqui, para cumprir a minha missão. Que finalmente, agora eu acertei o caminho. E espero que vocês também, aos poucos, aos poucos, aos poucos, comecem a descobrir o que vocês querem, como, e façam, tá bom? Estamos aí. Até amanhã, pessoal. Fiquem bem. Tchau.